Oi pessoal, tudo bem? Então, muito bom estar aqui novamente. Eu agradeço todo mundo que aparece por aqui. E também desejo uma excelente leitura, que hoje vai ser sobre qual o seu propósito de vida. Hoje tem versão estendida, que é sobre como superar os obstáculos para que você atinja os seus objetivos de vida, especialmente a ideia de propósito, objetivos que estejam alinhados com o seu chamado de alma, com aquilo que faz, o seu corpo sentir como uma missão de vida. Então hoje eu tenho 4 cristais, 4 grupos. Esse primeiro, eu já trouxe esse cristal aqui várias vezes, mas eu nunca falei, é o cristal mais antigo que eu tenho, é uma ametista, e eu comprei esse cristal aqui quando eu tinha 11 anos, então ele já tá comigo há 19 anos, e eu durmo com ele do meu lado, então ele tem um sentimento especial pra mim. Esse aqui é a turmalina negra, que eu adoro também. Nossa, dá uma aliviada gigantesca nas energias negativas. Também, às vezes, quando eu tô mais ali tensa, também coloco do lado, da minha cama para poder fazer essa transmutação de energias durante a noite. Esse aqui é incrível também. Ele é todos esses são são cristais que trabalham bastante assim as energias para mim do ocultismo, da mediunidade. Esse aqui é a fosfosiderita. É um tom pastel muito bonito também. Também eu coloco do lado da minha cabeceira, do lado da ametista. E esse aqui é o cristal que a gente conhece, o quartzo transparente. Então esses são os 4 grupos. Como eu falei, também vou deixar os tempos da versão estendida. E vamos lá. Então, para quem escolheu a ametista, qual o seu propósito de vida? Ok. Bom, então primeiro é fazer com que as grandes mudanças da vida não atrapalhem a sua sensação de segurança. Então, aqui é um grupo que de fato pode ter que lutar muito ou ficar muito cansado de ter que discutir muitas coisas. As atividades mentais podem ser muito fortes, mas aqui a grande missão de vida é fazer da jornada algo mais leve, algo mais simples. Para alguns de vocês, isso num sentido bem prático se traduz com facilitando alguns sistemas, traduzindo coisas que facilitem o entendimento para outras pessoas, criando sistemas que facilitam grandes processos. Então, as linguagens aqui, elas vêm muito forte no caminho de vocês, no propósito, mas é como se toda a atividade mental, aqui a palavra cérebro vem muito na minha cabeça. É como se vocês tivessem uma grande missão em pesquisas mesmo, em coisas que precisam ser estudadas, analisadas e transmitidas para a sociedade de uma maneira que a sociedade entenda, mais facilmente. Então, pode ser tanto que vocês precisem ter uma grande inteligência para poder processar assuntos complexos, difíceis e traduzi-los aqui. Pode ser que vocês tenham que entender de coisas que são muito delicadas e respeitar a natureza delicada dessas coisas. Mas tudo isso, e até eu sinto um pouco de cansaço aqui nesse grupo, porque a atividade mental ela é muito intensa. Então, vocês têm como um propósito de vida acessar alguns sistemas, desenvolver sistemas, facilitar a vida de vocês e facilitar a vida dos outros também. Então é como se até existe uma natureza aqui de controle,
bem forte em vocês, mas essa natureza ela não é na via negativa. Pode ser que vocês tentem muitas vezes colocar as pessoas dentro de alguns sistemas, dentro de algumas caixas, porque vocês têm uma capacidade muito, né, de organização aqui, mental, uma capacidade lógica, uma inteligência grande. Então muitas vezes vocês vão como uma grande máquina ali, engolindo tudo que está ao redor, porque vocês precisam processar informação, né? Então processar informações é algo muito forte. Como propósito de vida, vocês também podem ter que passar pela astrologia. Então, é uma leitura de tarô aqui, mas muitas pessoas também passam no meu canal com a parte da astrologia. E vocês têm como propósito também processar, unir esse mundo mais intelectual, né? Uma coisa que é científica e que nem sempre vai flertar com aquilo que a gente chama hoje de mundo místico. Então existe uma união das duas coisas em vocês. Um dos nakshatras, para quem acompanha meu canal nessa parte de nakshatra, que vem forte aqui, é Hasta, né? Também o nakshatra de Shatabhishak, os nakshatras ali de Purva e Uttara Bhadrapada, e Punarvasu. São nakshatras que podem ajudar muito, assim, as mensagens, né, desses caminhos aqui de vida podem contribuir muito para o caminho de vida de vocês. Então, para quem ainda não acompanha essa parte dos nakshatras, o que aparece aqui simplesmente aqui, utilizar uma organização, deixar a vida de vocês bem organizada, permite com que vocês façam uma união do mundo intelectual e do mundo místico, de uma maneira que, né, onde exista um perfeito equilíbrio, de uma maneira em que vocês possam viver bem no mundo material e viver bem no mundo científico, no mundo místico, tá? Então, bem no mundo material e bem no mundo dos pensamentos, né? Daquelas pessoas que precisam muitas vezes ocupar lugares de destaque, né? Onde, de repente, vocês serão pessoas que realmente terão pessoas trabalhando para vocês, porque a mente de vocês precisa, né, ter uma contribuição, né? O professor Xavier do X-Men tá vindo muito na minha cabeça também. Pessoas que são verdadeiras mentes por trás de grandes sistemas. Então vocês podem ter habilidades aqui para fazer previsões, né? Mesmo no mundo da astrologia, né? Tanto no mundo da astrologia quanto no mundo do tipo, nossa, eu acho que hoje vai chover e realmente chove. Então existem pessoas que estão mais em sintonia com uma certa programação do universo, e é isso que eu vejo aqui. Então, como propósito de vida, existe esse entender de uma programação universal, uma programação que a gente chama de místico, né? Mas aqui nada mais é do que uma inteligência que a gente ainda não consegue contemplar, que ainda tem muita lacuna, então acaba sendo de um lugar místico, porque tem muita coisa que a ciência não acompanha, a nossa cabeça não consegue compreender totalmente. Então, aqui é um grupo que tem como propósito de vida fazer descobertas, criar coisas novas. Mas, para fazer isso, tem que sair de um lugar de controle. É como se vocês têm uma capacidade de controlar pessoas, coisas, situações, mas essa capacidade, ela canalizada para esse outro sistema aqui, aí sim ela acompanha um propósito. Quando esse grupo aqui, por exemplo, não está alinhado com o propósito, pode dar um medo até das mudanças. Quando na verdade vocês são pessoas boas para fazerem grandes mudanças, inclusive trazerem novas ideias e novas discussões, novos assuntos que podem mudar toda uma sociedade, toda uma visão de mundo. Então vocês são pessoas que realmente são bem plurais, né? Às vezes vocês podem entrar em conflitos do tipo, quando eu devo começar a agir, né? Quando eu devo fazer isso ou não? Então, pode ter um pouco de procrastinação aqui com relação a diversos projetos. Mas aqui é de fato um grupo que fala de um grande potencial de invenção, tá? De inventar, às vezes, objetos ou sistemas, de inventar a própria profissão, a própria carreira.
Então aqui o propósito ele está bem alinhado também com a ideia de um impacto social. Vocês podem ter que, eventualmente, em algum momento da vida de vocês, fazerem uma ponte entre as pessoas que são mais jovens e as pessoas que são da sua idade, né, e pessoas que são mais velhas. Por isso que a ideia de traduzir alguns sistemas aqui, de processar, vocês são pessoas que têm uma mentalidade mais desenvolvida, justamente para poder pegar esse conceito que é complexo e colocar de volta na sociedade de uma maneira que seja bastante usual. Então, uma outra coisa que vem aqui na minha mente é assim, quando a gente olha um computador e a gente vê aquela imagem, a tela, a gente está vendo, né, para o usuário, é aquilo que chega a ser intuitivo. A gente vai apertar aqui num lugar, vai chegar num lugar, mas a gente não está ali na programação em si, né? A gente não está ali naquela energia do por trás da linguagem. E vocês já podem estar, né, nas linguagens que estão por trás do funcionamento da sociedade e justamente criarem essas telas de facilidade para o mundo. Por isso que eu vejo grandes mentes aqui, grandes cérebros e pessoas que podem ter assim conhecimentos incríveis, especialmente vinculados também à astrologia, astronomia, ciências, máquinas, rodas, tudo que tem a ver com movimento, tudo que tem a ver com o avanço mesmo também tecnológico social. Então, né, vocês têm numa via super positiva e avançada um grande propósito vinculado ao avanço da sociedade. Pode ser que vocês sejam aquelas pessoas que quando chegam no ambiente vocês colocam um assunto para discussão, ou até mesmo conforme vocês vão ficando mais velhos, vocês não iniciam a discussão em si, mas quando você fala alguma coisa as pessoas param para escutar, né? Ficam ali realmente pensando, nossa, né, essa pessoa tão fechada quando abre tem uma série de questões, né? Então isso na via positiva. E aí se vocês não usam muito essa energia, pode trazer confusão, pode trazer uma primeira fase da vida de questionar, será que é verdade? Será que a astrologia é real? Será que tarô é real? Então aqui pode ter, numa primeira fase da vida, um certo conflito com aquilo que é lógico, o que não é lógico, né? Um certo conflito com ideias, mas eu vejo vocês participando mesmo de uma experiência que é quase como um sonho muito verdadeiro, né? Que de repente vocês têm, algo que acaba se concretizando e que vocês falam, não, realmente existe uma linguagem funcionando por trás do universo e eu vou tentar decodificar qual que é. E também vou, lógico, através desse meu trabalho de decodificação, eu vou traduzir aqui para a sociedade de uma maneira que elas ampliem, né, os conhecimentos delas. Então tem uma missão aqui de vida muito grande com a casa 10, né, do mapa astral, da astrologia, que é realmente um grande propósito que envolve carreira. Então, através do trabalho, vocês têm mesmo, né, da missão pública ali, né, através do trabalho de vocês desenvolvem um grande propósito de vida. Então, em outras vidas, vocês podem ter tido ali já uma experiência muito para dentro, né, de ficar muito dentro de casa ou de cuidar da família, algo assim. E aí, como propósito, vem uma certa missão, um período significativo de contribuição mesmo com a sociedade e com algo que passe por conceitos importantes ou manifestações importantes que, mesmo dentro da empresa de vocês, onde vocês trabalharem, né, seja qualquer trabalho que vocês tenham, vocês vão contribuir significativamente. Então, como eu falei, eu vou deixar a versão estendida com uma mensagem canalizada e algumas dicas de como superar os obstáculos.
para quem escolheu a turmalina negra, vamos ver qual que é o seu propósito de vida. Muito interessante, muito interessante. Bom, então primeiro, o que eu vejo é que vocês podem ter nascido num ambiente que é bastante restrito, com muitas regras. Às vezes vocês aprenderam muitas coisas de uma maneira um pouco mais rígida ou muito moralista, ou de uma maneira assim, onde não existia a ideia de nuance, né? As coisas eram muito isso ou aquilo. Então, para alguns de vocês, o propósito de vida, ele está realmente vinculado a, por exemplo, ocupar cargos que envolvam a ideia de uma justiça, ou cargos que envolvam, né, por exemplo, usar alguns uniformes, coisas que são passar por situações que são mais tradicionais, que seguem uma certa hierarquia. Vocês podem ter um Saturno no mapa de vocês que é bem forte. Vocês podem ter que... Uma das coisas que eu vejo como propósito mesmo é a ideia de superar grandes obstáculos. Então, para vocês, existe uma ideia de... A felicidade ali, ela vem depois de uma grande perda. Então, vocês podem, mesmo que de repente até vocês tenham irmãos ou pessoas na família que cresceram, né, com os mesmos pais, vocês têm uma maneira diferente de operar, né? A cabeça de vocês é um pouco diferente. Então, muitas vezes vocês têm que voltar no mesmo ponto para fazer as coisas funcionarem, tá? Então, aqui, de fato, de repente, são aquelas pessoas que primeiro vivem na primeira parte da vida, vivem um grande padrão de repetição aqui. Repetição, às vezes, de erros, repetição, às vezes, de situações mesmo. Então, por exemplo, você tá num lugar e aí você é mandado embora 2, 3 vezes. Ou você tenta um negócio e esse negócio não funciona no começo. O passado, ele pode vir muito atrás de você, tá? Então, uma das missões... Olha que bonito, um dos propósitos de vida aqui que vocês têm é aprender a se perdoar, tá? Então, a ideia do auto-perdão é muito forte aqui. Tem algo sobre não sentir que você merece algo. Então, no começo da vida, é uma mente mais julgadora, o que eu sinto. De repente, vocês nasceram com um padrão um pouco mais julgador e também se julgaram muito. E também havia muito a ideia do julgar, né, vocês mesmos. Então, o auto-perdão aqui e o perdão também de outras pessoas, isso aqui é um grande propósito. A ideia de colaboração, né, do entendimento que o ser humano, ele é falho, ele erra. E às vezes a gente tem que tentar muitas vezes, é a grande questão do seu propósito. Mas tem algo com não viver do seu passado, tem algo com o propósito de vida aqui é justamente aprender a deixar ir. Né? O desapego que eu vejo é um desapego na memória. Não é que você é uma pessoa apegada a bens materiais, apegada a pessoas, mas tem algo sobre a memória que você tem que desapegar. E uma outra coisa que aparece no seu propósito é buscar as origens aqui da sua família. Então, de repente, você vai descobrir, né, de que país que veio seu tataravô. Você vai descobrir, assim, tem algo sobre fazer um catálogo familiar. E, de repente, nesse pesquisar a vida dos seus antepassados, você descobre, você se liberta de muitas coisas. Então, aqui, talvez vocês sejam o grupo de pessoas que vai acabar fazendo constelação familiar,
ou regressão, vai tentar fazer algo nesse sentido. E algo que vocês precisam ver é que, assim, tem um papel de consciência aqui muito forte. Para alguns de vocês, lógico que não vai ser para todo mundo. Depois de um grande período de prisão, é que vocês entendem o potencial que vocês têm. Então, primeiro vocês podem chegar na vida, assim, com uma energia muito intensa, como eu falei, de uma cabeça mais julgadora. Isso é isso, aquilo é aquilo, né? Ou por padrões de outras vidas, ou porque vocês cresceram num ambiente assim. E aí depois tem uma sensação de prisão. Vocês podem desenvolver até comportamentos, como que a gente fala? Obsessivos. A ideia de desenvolver toques, coisas assim, né? Algo que às vezes você cria uma própria prisão com a sua mente. E é só numa situação limite, né? Numa situação, de repente, quando você muda de casa, ou quando, de repente, você tem uma espécie de... né, você toma uma certa distância de pessoas ou de uma situação que era um pouco mais confortável para você, que você entende o seu potencial. Então, o seu grande propósito, ele tá no perdão, né? E ele tá nessa investigação aqui sobre o passado. Então, vocês têm uma boa capacidade de investigação, né? Aqui na via positiva, a gente pode chamar de investigação, de uma busca de autoconhecimento, vocês podem ser aquelas pessoas que acabam catalogando aniversários, né? Lembrando de, isso aconteceu em tal data, isso aconteceu na outra data. Existe algo que gira aqui em torno de você, né? De repente você foi a pessoa que acabou tomando conta ali de um grande passado da família, né? Que de repente até tem uma predileção por móveis mais antigos, gosta de assuntos que são muito antigos, né? Que para algumas pessoas, nossa, como essa pessoa tem, né, um gosto diferente. Mas eu vejo algumas formalidades aqui. Para alguns de vocês, o propósito ele está vinculado com perpetuar algumas tradições. Então, o que eu posso dizer? Imagina que você veio de uma família que gostava muito de bordados. Então, você vai, de repente, ter uma empresa que vai ter esses bordados. Ou você veio de uma família onde todo mundo era advogado ou tem um grande apreço por essa profissão. Você vai seguir esse caminho aqui. Mas esse propósito, ele tem mais... O propósito aqui, ele tem muito a ver com família, tem muito a ver também com irmãos. Então, de repente, de fazer as pazes com... Se você não tem irmãos, de fazer as pazes com alguns amigos. Então, aqui é um grupo que realmente pode ter longos períodos de afastamento de pessoas queridas, tá? Você pode se afastar por longos períodos de pessoas que você gosta. E aqui eu realmente vejo vocês precisando, pelo menos uma fase da sua vida, realmente a ideia de se vestir de uma maneira um pouco mais formal, de ter um papel na ancestralidade, né, de perpetuar algo que está na sua ancestralidade, uma cultura que vem aqui de algo ancestral. De repente você já fez parte de algum grupo folclórico, de algum grupo que pesquisa tradições de um lugar específico. Às vezes você nem percebe por que você procura coisas desse lugar, né? Mas é porque você já teve alguma vida lá, tem uma conexão. A conexão com as montanhas aqui, ela também é bem forte, tá? Então, mesmo que o propósito ele tenha muito a ver com a família e uma reconciliação que parte essencialmente de um auto-perdão, de uma flexibilidade com quem você é, né? De um amor próprio aqui, de quebrar um gelo, né? A ideia é essa. Existe uma ambição, e aqui você pode até precisar passar um tempo também da sua vida trabalhando em conjunto. Então, de repente, uma certa tendência ali numa fase de se isolar, mas depois precisando fazer uma espécie de coligação, uma espécie de cooperação aqui, porque assim você supera muito mais os seus obstáculos do que, às vezes, pensando de uma maneira solitária. E aqui tem um pouco dessa coisa de autocrítica. A crítica aqui ela é bem intensa, autocrítica. Então, aqui podem ter algumas energias de Capricórnio,
do próprio, né, do Nakshatra de Kritika mesmo, de Shravana, Uttarashada, Dhanishta, pode ter um pouco de Pushya, pode ter um pouco de Escorpião também, mas essa ideia de voltar para um passado, né, mas acima de tudo, não ser uma pessoa, usar a autocrítica para entender sobre a falha, né, sobre como falhar é normal. Não adianta culpar, por exemplo, seus pais, porque se você se tornar também pai, mãe, você também vai ser, né, você também vai receber ali a culpa de algumas questões. Então, essencialmente esse propósito é sobre relaxar, né, sobre aproveitar a jornada. Você até pode relaxar mesmo, para quem tem a oportunidade, quem gosta. Não sei, fazer escaladas é algo que pode trazer uma sensação de relaxamento para vocês, né? Eu também vejo uma conexão aqui com igrejas ou templos, coisas que têm assim, mosaicos, figuras que são muito bonitas, né? Ali vidros através dos quais você pode ver a luz do sol, algo assim. Mas como eu falei, para alguns de vocês existe primeiro uma experiência aprisionante, né? Um certo período de prisão, às vezes um período que você de fato não pode sair. Eu não estou falando da pandemia, né? Estou falando algo individual aqui. E depois sair, nossa, finalmente eu posso ver a luz do sol e eu percebo que agora as pessoas estão cooperando comigo, que elas não são minhas inimigas, tá? Então esse é um grande propósito aqui. Como eu falei, eu vou deixar a versão estendida com uma mensagem canalizada e algumas dicas de como superar os obstáculos. Para quem escolheu a fosfosiderita, vamos ver qual que é o seu propósito de vida. Ok. Então, como propósito, vem para mim a energia de nutrição. Vocês podem ter em outras vidas perdido muitos familiares, perdido às vezes um filho, né, uma filha. Vocês podem ter perdido pessoas queridas, né? E então é como se vocês estivessem trazendo para essa existência esse registro de uma sensação de ter vivido algo que foi grandioso, às vezes até coletivo. Vocês podem ter vivido mesmo situações de grandes guerras, períodos de grandes guerras. Então, algo que acionou em vocês uma habilidade de sobrevivência. A palavra sobrevivência, ela vem muito forte. Então, como propósito, o que eu sinto aqui é uma coisa de caridade, de nutrição, né? Vocês podem ter forte no mapa de vocês a energia de peixes, o nakshatra de Revati. Mas assim, são às vezes Mula, também Punarvasu, Ardra, mas são energias, é como se vocês já tivessem, vocês têm algo de um cansaço também, mais ou menos como o grupo 1, mas é um cansaço ali de ver como a sociedade, o mundo, como ele tá dormindo, né? Então vocês podem ter de fato uma grande conexão com a espiritualidade, tá? A ideia mesmo, as artes são muito importantes para vocês. Então vocês têm uma capacidade artística incrível. Aí você vai falar, não, eu não tenho. Tem sim. Seja através de pintura, seja através para alguns de vocês podem compor mesmo música. Às vezes vocês podem sonhar com uma melodia e acordaram com essa melodia.
vocês podem ter, assim, muitas pessoas que vão acabar dependendo de vocês. Então, o cuidar, o nutrir é muito forte nesse propósito de vida. E a sobrevivência, ela vai ser algo que vai conversar muito com vocês, tá? Então, de repente, vocês vão ter em algum momento da vida uma garantia de que pensar, né, na sobrevivência não vai ser uma questão. E aí vocês vão conseguir ter tempo livre para então ajudar outras pessoas com essa energia da sobrevivência, com pessoas que estão em situação de risco, pessoas que precisam de um certo apoio. Às vezes não é, para cada um vai ser de uma maneira, às vezes vai ser simplesmente muitas pessoas da sua família precisando de um apoio em algum nível. Aqui realmente é um grupo que tem um grande propósito na espiritualidade. Então, a palavra sonho, vocês podem escutar mensagens que são canalizadas mesmo, vocês podem ter uma grande percepção das energias. E é claro, eu estou falando das coisas na via positiva, porque até você entender quem você é e como você pode viver, né? Até você entender a sua missão, o seu caminho, você pode primeiro ter medo, né? Pensar, será que eu tô doido? Ou será que se eu conversar sobre isso aqui com um amigo meu, a pessoa vai me achar normal? Então, esse é um grupo que pode, de fato, tem como propósito viver uma vida bastante forte na espiritualidade, né? Acessando sonhos, acessando informações. Às vezes você vê um objeto de um objeto de arte de algum tempo e você acessa todo um conhecimento místico daquele lugar, daquele tempo, tá? De repente você encontra algo que para muitos não significa nada, um espelho, mas é um espelho que foi feito em 1600, e aí você traz desse espelho um monte de informação. A ideia é de você pegar um objeto e sentir a energia desse objeto, sentir a história desse objeto. Então, o propósito de vocês está muito vinculado em como que eu posso acalmar a sociedade, porque você já viu muita coisa, né? É a ideia aqui de permanecer num mundo que é caótico. O que é permanente num mundo caótico? É a nossa jornada individual, como que a gente pode ser invencível diante dos obstáculos, né? Então eu vejo muitas pessoas escutando vocês. Aqui é um grupo, seja através da voz mesmo, né? Seja através de uma melodia que vocês criem, seja através de algo que vocês escrevam, né? Vocês podem acabar tendo pessoas que acompanham aquilo que vocês têm a dizer. Vocês podem ter tido que lidar com pessoas que são muito depressivas, ansiosas. Às vezes vocês cresceram, né, já estiveram com uma pessoa assim no sentido amoroso, ou alguém mesmo na família, né, uma pessoa próxima. Vocês podem ter visto, para alguns de vocês vai ser mesmo a ideia de ver violência de perto e sobreviver através dessa violência. Então eu sinto assim, mesmo para quem é bem jovem e está vendo esse grupo, tem algo de muito antigo, tá? Então é como se a missão de vida, né, e o propósito de vocês estivesse muito vinculado a acalmar, a tirar a ansiedade de muitas pessoas, a nutrir essas pessoas. E eu vejo que vocês serão muito prósperos, né? Financeiramente, a prosperidade está aqui. Mas ela vem muito acompanhada da gratidão, como que a gente chama? Da caridade. Então, é um grupo que quanto mais doa, mais recebe. Em linhas gerais, a vida é assim. Mas aqui é a ideia de que, por quê? Porque se você se compromete a ajudar, né, em menor ou maior escala, o universo ele vai fazer com que você tenha todos os recursos para fazer isso, tá? De qualquer forma, eu vejo vocês tendo impacto, direto ou indireto, num grande número de pessoas. Seja através de uma criação sua, né? Você cria algo e esse algo que você cria, ele tem uma mensagem, ele passa por né? Ele tira a dor de muita gente. O propósito que você tem aqui é tirar a dor de muita gente, tá? Então tem uma coisa de transmutar energias
Para quem é mais da espiritualidade mesmo, já totalmente, enfim, vocês podem ser grandes curadores, mesmo que sem querer. Alguns de vocês podem ser psicólogos, médicos, mas tem uma característica aqui muito grande de acabar cuidando e curando muita gente. Esse é o maior propósito da sua existência. Por isso que você veio com muita sabedoria. Aqui não é a inteligência somente. Tem inteligência, mas tem muita sabedoria nesse grupo. Então, como eu falei, eu vou deixar a versão estendida com uma mensagem canalizada e algumas dicas de como superar os obstáculos na jornada. Para quem escolheu o quartzo, lindo. Vamos ver qual que é o seu propósito de vida. Uau! Que propósito, hein, gente? Bom, sem dúvida, vocês vieram se divertir, tá? Então, assim, eu sei que, claro que durante a jornada a gente contribui de uma maneira ou de outra. Toda pessoa tem uma função, a gente nunca pode esquecer disso. Absolutamente todo mundo é necessário. E todo mundo tem um dom, todo mundo usa o dom, né? Às vezes a gente só teima em não desenvolver. Além disso, a gente pode manifestar, a gente pode falar assim, eu não quero mais fazer isso na minha vida, eu vou fazer aquilo outro. Você pode também, a gente tem essa possibilidade, né? Nada é fechado. Mas vocês vieram curtir, muito, muito mesmo. Vocês vieram experimentar a vida. É claro que vocês vão... até mesmo aqui a função, por exemplo, tem gente que vem fazer uma função que é difícil. Às vezes vai trabalhar numa funerária, vai participar de um lado que é mais difícil da vida. E você veio desenvolver esse lado mais alegre. Então a energia solar aqui é muito forte, né? O naipe de paus mesmo. Acabou de pousar aqui um bichinho. A energia solar aqui, ela é muito grande, tá? Então, vocês podem ter leão forte no mapa, sagitário, áries, mas também tem coisa de terra. Então, o que eu vejo, vocês vão ter assim, vocês podem acabar vivendo um caminho de vida que eventualmente vocês vão dar muitas festas, vocês vão receber as pessoas, vocês vão de fato passar, por exemplo, por uma experiência de um casamento, festas, partilhar, né? Compartilhar. Lógico que na vida você pode ter o seu trabalho, você pode ser uma pessoa que faz grandes doações, você pode ser uma pessoa que vai contribuir de várias maneiras para a sociedade. Mas o seu propósito mesmo, ele está vinculado à palavra felicidade, à palavra alegria. Então, de repente, através de experimentar, assim, de viver grandes experiências, viagens, podem ser viagens espirituais, viagens com trilhas, viagens para a natureza, viagens também mais no conforto, né? A gente tem aqui o 9 de ouros, mas vocês vieram apreciar a vida, mesmo, é o grande propósito. E aí você pensa, nossa, mas isso é propósito? É propósito, porque de repente em outras vidas você abdicou muito, né? Se sacrificou muito por grandes outros propósitos de outras pessoas. Então não é que você não vai trabalhar, que você vai viver de uma maneira ali mantida, que você não vai cansar. Vai cansar, mas talvez você veja o mundo de uma maneira que as outras pessoas ao seu redor não vão ver, né? Você veja assim, realmente muitas coisas e que as outras pessoas não vão ver. Então, eu vejo vocês falando múltiplas línguas, eu vejo vocês viajando muito, vocês curtindo mesmo, muitas festas. Muitas vezes vocês podem ser colocados em posições de... Se não for de liderança, assim, se não for de chefia, comando, pode ser o cartaz, sabe? A frente, você pode ser o garoto ou garota propaganda ali de uma certa questão.
mas vocês vieram mesmo apreciar a vida. Então aqui é aquele grupo que vai fazer um trabalho difícil, está num dia difícil ali da sua vida, você vai parar para tomar um café com um chocolatinho, né? O conforto é extremamente importante aqui e ele faz parte do seu propósito e você não tem que se sentir culpado de ter este conforto. Como que você contribui para a sociedade com isso aqui? Porque você vai levar, isso aqui vai te trazer leveza, quanto mais em sintonia com a energia que você tem, né, que você trouxe, você fica leve e você contribui com a sociedade com muita diversão. Então você é uma pessoa que veio desenvolver aqui o chegar no ambiente e tornar esse ambiente divertido, né? Vocês podem realmente trabalhar com turismo, trabalhar com outras línguas, trabalhar com viagens, trabalhar com entretenimento, vocês podem trabalhar com... vocês podem mesmo, de repente, ter um negócio de vocês e, de repente, o negócio dá tão certo que vocês têm um grande tempo livre para poder fazer a aula de dança, aula de não sei o quê. Então, assim, esse é o seu caminho, é o seu propósito. E é lógico que cada pessoa nasce dentro de uma realidade, tá? Então, eu tenho essa consciência, mas dentro de cada realidade a gente tem também arquétipos diferentes, a gente enxerga ali, né, arquétipos diferentes, como as pessoas lidam com a vida de uma maneira diferente. Você tem aquelas pessoas que são super estressadas, bravas e que não relaxam, e elas têm também ali um propósito daquele arquétipo e tudo mais. E aqui vocês vieram desenvolver o curtir, o prazer em conjunto, receber pessoas na casa de vocês, dar almoços, jantares, compartilhar, ir a festas, como eu falei. Vocês podem viver uma vida até com, de repente, você vai, né, viver com uma pessoa, vai viver ali uma vida em casal e em conjunto com a pessoa você vai viver grandes coisas, você vai assim desbravar lugares, situações que ninguém nunca viu antes. Alguns de vocês podem trabalhar, por exemplo, com esportes, com profissões que permitem um certo nível de liberdade. Eu não estou dizendo que não tem responsabilidade, mas tem tem um caráter aqui de realeza, de, né, aproveitar a vida, curtir, diversão, felicidade, riso, conforto. Isso tudo faz parte do seu propósito e, sem dúvida, você retorna essa luz para a sociedade. Então não é à toa que mesmo a pessoa mais ranzinza do mundo chega às vezes em casa depois de um dia estressante, a pessoa faz o quê? Vê um filme? A pessoa vai ler um livro, a pessoa vai escutar uma música, né? O que quer que seja que a pessoa se alimenta ali para esvaziar a cabeça e relaxar, é um conteúdo que foi criado por você, ou algo que tem um toque da sua energia. Então, esse é um excelente propósito de vida. Se você ainda não está alinhada com esse propósito, saiba que o conforto não a ostentação que não tem sentido, né, vazia ali, mas o conforto, viver experiências que são refinadas, ou aproveitar muito a abundância, ela tá no caminho de vocês, mas acima de tudo a diversão, a felicidade, fazer tudo com muito prazer. O prazer, ele tá muito aqui, a ideia da paixão, né? Você pode acabar vivendo grandes paixões, mas eu vejo parceria também. Então aqui é um lugar que você pode acabar mesmo vivendo a ideia de ter um amor que é muito companheiro, tá? E ao mesmo tempo preservar a individualidade. Então o que é legal aqui também desse grupo é o equilíbrio entre o compartilhar com pessoas e ao mesmo tempo preservar uma individualidade que é muito abundante, muito confortável. Bom, gente, como eu falei, eu vou deixar aqui o tempo da versão estendida com uma mensagem canalizada e algumas dicas de como superar os obstáculos e entrar nessa frequência mais facilmente. Eu espero que vocês tenham apreciado a leitura. Um grande beijo.